Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. O Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul e Porto Color. Muito bem, estamos no ar aqui na RDC TV. Este é o Cruzando as Conversas, o seu programa de análise e debates, trazendo para você sempre os assuntos mais importantes do dia, a perspectiva dos nossos convidados aqui no estúdio e também por videoconferência. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Badesul Desenvolvimento, Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande do Sul. E também de Porto Color, soluções gráficas. A Porto Color atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Porto Color na sua casa. Nos assista pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e pelas redes sociais @RDCTV Digital. O nosso programa também está disponível no formato de podcast. Você pode encontrá-lo no Spotify, no Google Podcast e também nos demais agregadores. Na edição de hoje do nosso programa, vamos analisar a nomeação de Jair Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal. Nome que está causando uma enorme polêmica. Afinal de contas, o magistrado Cássio Nunes Marques é um nome adequado para compor a corte no lugar de Celso de Mello? Para falar sobre isso, nós teremos primeiro a participação do deputado Marcel Van Hatten e posteriormente uma análise jurídica com dois conhecedores da matéria, Carlo Velho Mazzi, advogado, penalista, e também Rodrigo Valim, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vamos direto com Marcel Van Hatten, que está conosco em videoconferência. Marcel, bem-vindo. Prazer receber você aqui no nosso programa. Boa noite. Olá, muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado pelo convite de estar com você e com os telespectadores e também com os debatedores que estão aí no estúdio. Marcel, eu sei que tu tem os outros assuntos, fiz o convite em cima da hora, mas tu anunciaste iniciativas no sentido de criar uma oposição política à indicação do nome do Cássio Nunes Marques ao Supremo Tribunal Federal. Tu é parlamentar, não delibera diretamente sobre a questão, porque é o Senado que aprova o nome, mas, obviamente, por ser político, estar em Brasília, transitar, tem força de mobilização e, dentro da sua atuação, pode e deve se postar em relação ao que foi decidido pelo presidente da República. Eu gostaria primeiro que tu avaliasse para nós qual que foi o impacto da nomeação do Cássio Nunes Marques, visto que não era um nome que era citado entre os concorrentes potenciais para essa vaga no Supremo. Como é que a notícia foi difundida aí em Brasília? Olha, na verdade, só para um pequeno reparo, eu não estou em Brasília neste momento, estava lá até ontem, estou em Fortaleza, no Ceará. Mas ontem sim em Brasília e, de qualquer maneira, onde quer que esteja o brasileiro hoje, a repercussão foi bastante negativa, principalmente nas pessoas que aguardavam uma nomeação de um novo ministro para o STF que fosse mais alinhado àquilo que a população brasileira defendia e defende, né, no que diz respeito ao combate à corrupção e às liberdades individuais e à independência do magistrado. Tu acreditas que o Cássio Nunes Marques não tem esses qualificativos? Eu não o conheço tão bem, mas conheço eu conheço as pessoas que o estão referendando, o que me causa muito receio. Investigados a Lava Jato, por exemplo, Ciro Nogueira, que é um dos líderes do Centrão, disse que ele é um dos seus, né? O Wellington Dias, que é o atual governador do Piauí, quando senador, foi quem articulou a ida dele para o TRF1, junto à ex-presidente Dilma Rousseff, que o indicou para o Supremo Tribunal Federal, para o Tribunal Regional Federal. E o Gilmar Mendes e o Dias Toffoli foram os fiadores da decisão do próprio presidente Jair Bolsonaro, bem como o presidente do Senado, Davi Alcolumbre,
o que me faz ter sérios receios. Além disso, o fato dele ser uma pessoa bastante jovem e desconhecida ao mesmo tempo, também me faz ter preocupação quanto à qualidade do seu notório saber jurídico. Eu mesmo sou jovem, sou deputado federal aos 34 anos de idade, a gente sabe que tem pessoas jovens, comprometidas e que têm muita condição de exercer determinados cargos, mas eu mesmo viria cargo da tamanha relevância, que minha formação não seja jurídica, aos 48 anos, parece algo jovem, ainda mais sem o conhecimento das pessoas. Eu mesmo tive que relembrar o nome dele várias vezes nos últimos dias, porque havia esquecido quando fui dar entrevistas. E além dessa aparente falta de notório saber jurídico, pelo menos para alguém que Mas ainda tu não acha, Marcel, alcançou... o fato de ele estar no TRF1 Oi. já não lhe estabeleceria pelo menos uma base concreta em termos de notório saber Tem uma jurídico? base, mas eu acho que não é suficiente. Eu não conheço a qualidade de alguns dos seus, de muitos seus julgamentos, até porque ninguém teve tempo suficiente. Isso também tem que causar receio, né? Pela rapidez com que foi feito esse anúncio. Sim, isso é verdade. Foi um aquelas que anúncio já feito vieram assim a de público sopetão, nos né? preocupam. O anúncio foi feito de sopetão. Pois é. Nós prezamos pela transparência nas relações públicas, nós entendemos que, desculpa que eu estou falando um pouco pausadamente, é que como o retorno está vindo no meu ouvido, eu estou cuidando para não atropelar minhas palavras aqui, eu estou ouvindo repetida a minha voz aqui. Não é fácil, De é o qualquer efeito maneira- Ruth Lemos. Exatamente, então eu estou tentando falar ao mesmo tempo que não, enfim, gagueja aqui nas minhas palavras. Mas para concluir esse raciocínio da juventude, também preocupa o fato de que a sua indicação faz com que ele possa potencialmente ficar 27 anos no Supremo Tribunal Federal. É muito tempo, uma decisão tomada às pressas, pelos relatos feitos por todas as pessoas, não foi algo pensado de muito tempo. E também anunciado depois de poucos dias de repercussão pública. Eu acho que é importante que o Senado avalie muito bem isso nos próximos dias e eu já iniciei, de qualquer maneira, uma campanha para evitar que seja confirmado na sabatina do Senado. Afinal de contas, entendo que há outras pessoas mais qualificadas para esse tão honroso posto de ministro do Supremo Tribunal Federal. E daí eu lhe pergunto, não é direito do presidente indicar o nome que ele acha e daí o Congresso fazer a sua parte? Claro, tu está fazendo a tua parte como parlamentar no sentido de criar um movimento, de liderar, talvez um movimento de questionamento à indicação, mas o presidente acho que tem o direito de indicar quem ele acha que deve. Ele tem o direito de indicar qualquer pessoa que tenha notório saber jurídico e reputação ilibada. É isso que lhe confere a Constituição, inclusive não precisa sequer ser formado em direito. Aliás, nós já tivemos, faz muito tempo, mas já tivemos indicados ao Supremo que eram médicos, por exemplo. Não é regra que precisa ser formado em direito, ainda que a prática tenha sido essa ao longo das últimas décadas, acho que faz um século ou mais até, que foi indicado alguém que não era formado em direito. Mas, de qualquer maneira, ainda que assista ao presidente esse direito, é um direito que precisa ser exercido com o máximo de cuidado e a maior transparência possível. E o que nós percebemos das pessoas, mesmo das que mais sempre o apoiaram, o presidente da República, no mínimo uma decepção, algumas inclusive uma indignação muito grande, porque a expectativa era outra. Era de alguém que fosse 100% comprometido com a pauta anticorrupção, com a prisão em segunda instância, que não tivesse no seu currículo, estava falando antes das decisões, né, impedir a extradição de César Battisti quando ele estava sendo julgado, né? Então, todos esses elementos que foram apresentados nos últimos dias acabam gerando muita preocupação, decepção e para algumas pessoas, inclusive, indignação. Acho que se tivesse o presidente da OAB, que é um notório crítico do governo e do presidente em si, com quem já teve, inclusive, discussões de caráter pessoal, manifestou o seu apoio à indicação. Inclusive, a Mônica Bergamo divulgou hoje que o Flávio Bolsonaro mandou mensagens ao Felipe Santa Cruz agradecendo o apoio que havia manifestado em relação à indicação do pai. Em contrapartida, muitos parlamentares da base, muitos parlamentares que apoiam o presidente criticaram a indicação. E é bom lembrar que quando o presidente assumiu o cargo, ele havia deixado muito claro que a primeira vaga era para Sérgio Moro.
parece ser uma mudança de né? perfil, né? Quer dizer, de perfil de indicação, porque o Cássio Nunes Marques, ele se manifestou em relação à prisão em segunda instância, dizendo que o Supremo Tribunal Federal havia determinado, quando permitiu a prisão em segunda instância, que ela fosse feita, mas desde que sob determinadas condições e não na amplitude em que acabou se fazendo a partir daquela decisão. Portanto, demonstra uma posição que poderia ser considerada mais garantista, o que não estaria de acordo com o posicionamento daquilo que muitos consideram ser o posicionamento próximo ao da Lava Jato. Perfeito. O próximo às próprias defesas que o presidente da República fez na sua campanha para garantir a sua eleição. Né? Então, tem uma questão toda de confiança das pessoas que depositaram o voto, principalmente no segundo turno do presidente atual da República, e que esperavam uma indicação diferente. Então, esse é o motivo no mínimo, dúvida de todas as pessoas em relação aos fatores que levaram a essa indicação. Uma última pergunta, Marcel, que eu sei que tu tens aí um tempo muito curto, e nós tínhamos combinado uma entrevista breve na abertura do programa. Até mesmo uma petição, um abaixo-assinado está sendo organizado de forma a mostrar um volume de posicionamentos contrários à indicação do presidente. Tu espera alcançar quantos nomes nesse abaixo-assinado? Olha, nós não temos metas de quantos nomes, mas eu fiquei surpreso com o fato de que mais de 10 mil pessoas já tinham assinado até o início dessa noite. E foi hoje que foi anunciado o abaixo-assinado. Muito rápido. Foi à tarde, hoje à tarde ainda. Então, quer dizer, foi muito rápido. Foi. O que está acontecendo também é uma pressão sobre os próprios senadores, né? O Vem Pra Rua fez um placar do Senado, então é importante que a gente acompanhe isso de perto, porque o verdadeiro poder vem do povo, né? Isso a Constituição diz muito claramente. E é o povo que pode pressionar o Senado para tomar a decisão de, inclusive, não confirmar o nome, algo que dificilmente acontece, é verdade, na nossa República, sim, mas que poderia acontecer agora pela primeira vez em muitos... Aliás, nunca aconteceu, né? De haver uma rejeição dessa, que me corrijam os especialistas se eu estou enganado, e que acabaria representando, a meu ver, uma demonstração inequívoca de que realmente a população brasileira que tem nas rédeas, que tem nas suas mãos, aliás, as rédeas da democracia. E tu acreditas, Marcel, que essa indicação vai ser votada em breve no Senado? Não demorará muito? Segundo o Davi Alcolumbre, sim. Aliás, isso é outro motivo, de novo, para a gente ficar com ressalvas, né? Porque tudo muito rápido, tudo sem muita discussão. Eu não gosto das coisas feitas desse jeito. Acho que não é correto, acho que precisa ter transparência, precisa ter amplo debate. Quando as coisas são feitas de forma muito rápida, a gente fica desconfiado das reais intenções. Até porque, e eu acho que isso é um ponto adequado, né? A indicação para o Supremo ela tem que ser analisada com muito cuidado. Como tu bem disses, no caso do Cássio Nunes Marques, é alguém que pode ficar mais de 20 anos dentro do STF e não há motivo para pressa nesse exato instante, né? Quer dizer, pode ser feita uma deliberação com mais cuidado, mesmo que ele venha a ser aprovado como ministro do STF. De qualquer modo, Marcel, eu gostaria de lhe agradecer pelo tempo que disponibilizou para nós no programa de hoje. Sexta-feira, eu sei, é um dia corrido, e sempre lhe agradecemos aí a disponibilidade. A última palavra é contigo. Imagina, eu agradeço. Parabéns pelo teu trabalho aí e um abraço a todos. Aí então, Marcel Van Hatten. E quem quiser assinar o abaixo-assinado, bit.ly/rejeita-senado. Perfeito, então. Fica aí o convite para aqueles que acompanham o programa e estão desgostosos. Obrigado, deputado Marcel Van Hatten. Muito bem, a Melanie Rupental fez para nós uma matéria sobre a indicação de Cássio Nunes e também sobre os nomes que estavam sendo cotados e foram descartados. Melanie. Após a saída antecipada pelo ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal, que irá se aposentar em breve, as deliberações sobre o nome que irá substituí-lo na cadeira do STF começaram a fervilhar novamente. Entre os possíveis candidatos apreciados pelo presidente Jair Bolsonaro, se destacavam na lista Jorge Oliveira,
que é ministro da Secretaria-Geral e também parecia desfrutar de um amplo apoio. André Mendonça, que é ministro da Justiça, e Cássio Nunes Marques, desembargador, que passou a ser cotado posteriormente de seus concorrentes e acabou sendo o escolhido por Bolsonaro. Além da experiência como advogado e desembargador eleitoral no Piauí, o magistrado compõe há 9 anos e, por indicação da ex-presidente Dilma Rousseff, os quadros do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o TRF1, que é o maior do país em jurisdição territorial, responsável por 13 estados, além da capital federal, onde é sediado. As controvérsias dessa indicação já datam de um tempo. Em julho de 2019, o presidente Jair Bolsonaro disse que indicaria um ministro terrivelmente evangélico para uma das 2 vagas que serão abertas durante o seu mandato. Cássio Nunes Marques é católico. A indicação de Cássio Nunes rendeu severas críticas pelo histórico de decisões do desembargador. Em maio de 2019, Cássio Nunes liberou que o Supremo pudesse comprar lagostas e vinhos. A aquisição dos itens havia sido impedida por uma juíza federal. Além de ser acusado de ser petista, o presidente Jair Bolsonaro defendeu o desembargador publicamente das acusações. Vão desqualificar o desembargador só porque deu uma liminar para retornar aí o cardápio do Supremo? Bem, se um juiz de instância diz que não pode lagosta, um outro pode dizer que não vale batata frita. Certo? Qual é o problema comer lagosta? Quem pode, come. Quem não pode, não come, pô. O perfil de Cássio Nunes é considerado garantista, ou seja, teria uma atuação mais sensível aos réus. Ele já defendeu a prisão após segunda instância, prega uma postura mais minimalista do judiciário, com menos interferência do executivo e também do legislativo, e defende a celeridade da justiça. Por fim, para assumir como ministro, Cássio Nunes Marques terá de passar por uma sabatina no Senado Federal e depois ter o nome aprovado pela maioria absoluta dos senadores, segundo estabelece a Constituição Federal. Embora alguns líderes trabalhem para barrar a indicação de Cássio Nunes no Senado, o Congresso já trabalha em uma força-tarefa para sabatinar, provavelmente no dia 14 de outubro, e a expectativa no Senado é que o nome de Cássio Nunes Marques seja aprovado sem maiores dificuldades. Macalossi, devolvo para ti aí no estúdio. Muito bem, aqui no estúdio comigo nós temos as participações do advogado penalista Carlo Velho Masi e também do professor de Direito Constitucional da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Rodrigo Valim. Eu gostaria de cumprimentar ambos, dar boa noite aos convidados e, obviamente, já colocar aí na roda de análise o que eles acham do nome indicado por Jair Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal. Vou começar pelo professor Rodrigo Valim. Professor, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Carlo Masi, Macalossi. É sempre bom poder compartilhar ideias e discutir os destinos do nosso país. A indicação do magistrado Cássio Nunes, ela é uma surpresa. E a entrevista com o deputado Marcel Van Hatten, ela parece comprovar isso. Sim. Cássio Nunes não é o ideal da vanguarda bolsonarista ou dos setores mais ideológicos do bolsonarismo. Politicamente parece haver uma certa concessão a bancadas mais ao centro do Congresso Nacional e ampliação, portanto, da base de apoio de Jair Bolsonaro no Congresso Nacional. Por outro lado, analisado o perfil de Cássio Nunes, me parece que seja um perfil adequado às necessidades atuais do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, já há algum tempo, vem experimentando o que eu diria ser uma crise de legitimidade. Talvez o excesso de ativismo, talvez o número excessivo de decisões polêmicas, a exposição de mídia, isso tudo talvez tenha produzido uma insatisfação popular em relação ao Supremo. Considera-se também, professor, o excesso de decisões monocráticas dos magistrados? Esse certamente é um elemento. Porque parece que o Supremo agora está envolvido no chamado monocratismo, né?
Uma das o plenário coisas... foi meio que abandonado, agora todas as decisões são monocráticas. Isso tem a ver também com a quantidade de processos que o Supremo tem de enfrentar e tem a ver com a estrutura do controle de constitucionalidade no Brasil. Então, o Supremo é sobrecarregado. Só aí já há um momento de desgaste. E isso estimula o monocratismo. Mas há alguma coisa no perfil do magistrado Cássio Nunes que me agradou. Ele teria dito o seguinte: eu não vou ter votos nos moldes de artigos científicos. Ele disse alguma coisa nesse sentido. É interessante porque desde que as sessões do Supremo Tribunal Federal passaram a ser televisionadas, e hoje elas têm uma exposição de mídia ainda maior nas redes, mas desde que acontece isso, muitos ministros passaram a votar não simplesmente com argumentos jurídicos estritos, mas para apresentar o seu voto à sociedade brasileira. E isso provoca um desgaste muito grande. Alguns querem, com todo respeito, brilhar. E esses ministros, muitas vezes, perderam a capacidade de, no Supremo Tribunal Federal, no plenário, construir um consenso. E eu acho que é importante destacar o seguinte: o deputado Marcel Van Hatten aponta para o fato de o Cássio Nunes Marques não ser um nome tão conhecido, e de fato não é, e surpreendeu a todos, eu mesmo não o conhecia, mas o perfil que ele faz é um perfil um tanto quanto discreto. O que eu considero positivo, esse perfil discreto. Uma primeira coisa... Pode ser, na realidade, algo positivo para ele, inclusive para ser aprovado. Talvez o Bolsonaro estivesse buscando encontrar um nome de fácil aprovação que não gerasse um tumulto e um debate público. Gerou tumulto e debate na base dele. Claro. Mas isso está ali. Quando eu fiquei sabendo dessa indicação, me lembrei imediatamente de um constitucionalista catalão, se chama Víctor Ferrer Escomeja. E ele diz o seguinte: toda vez que membros de tribunais constitucionais são oriundos da magistratura, eles tendem a ser mais discretos, mais conservadores e menos ativistas nas suas decisões. Diferentemente, quando se faz uma indicação de alguém que não é oriundo da magistratura, nós temos um juiz mais politizado na Corte Constitucional e mais ativista. Essa é a consideração de Comeja. Nesse sentido, essa experiência que o magistrado Cássio Nunes tem no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, ela é positiva nesse sentido de serenidade que o cargo exige e o quadro atual do Supremo Tribunal Federal parece exigir também. Então, essa moderação parece ser bem-vinda. Uma coisa que eu deveria acrescentar também: em toda a história, nos quase 130 anos de história do Supremo Tribunal Federal, só houve 5 rejeições a indicações do presidente da República. E eu não acho que nenhuma recente, né? Não, nenhuma no período pós-redemocratização. Todas as 5 são da presidência Marechal Floriano. O ditador Floriano. Ditador Floriano. E ele indicou 5 pessoas, a mais conhecida, que foi mencionada pelo Marcel Van Hatten, é a do Barata Ribeiro, que era uma figura muito relevante intelectualmente na medicina, era relevante politicamente, mas era médico. A discussão que se travou então era se ele tinha ou não notável saber. Porque a Constituição de então, 1891, ela não falava notável saber jurídico. Ela falava notável saber, ponto. Sem o adjetivo jurídico. Aí se armou... Podia saber de qualquer coisa, por exemplo, de literatura. O Supremo, que não gostava de Floriano, e o Senado, que também não gostava de Floriano, acabaram por rejeitar a nomeação de Barata Ribeiro. Ele exerceu por um tempo, porque o sistema era diferente, e depois foi gentilmente defenestrado do Supremo Tribunal Federal. Isso aconteceu com outras 4 indicações de Floriano. Nós sabemos bem pouco das indicações das outras 4, porque não se conservam as atas.
do Barata Ribeiro se conservam. E o Supremo Tribunal Federal foi muito incisivo à época em dizer que o saber jurídico de Barata Ribeiro era muito ruim. Essa questão nós parecemos, ao que parece, não temos com Cássio Nunes. Não há, aparentemente, como contestar essa biografia dele no Tribunal Regional Federal. E não me parece que o Senado mudará o destino da indicação. Não. Muito pelo contrário, né? Não é a prática no Brasil e também não é a prática nos Estados Unidos da América. Nos Estados Unidos da América, em toda a história de Suprema Corte, vejam, são 12 rejeições apenas. Também não é o frequente. Seria, do ponto de vista da separação de poderes, a rejeição, um tensionamento muito grande entre executivo e legislativo. Não parece ser esse o sentido da decisão que o Senado vai tomar. Muito bem. Não parece. Me parece, meu caro Carlos Velho Mazzi, que se o Bolsonaro tivesse indicado um nome com um perfil mais lavajatista, por assim dizer, aí sim haveria o risco de o Senado Federal rejeitar o nome. Pelo menos é isso que parece, pela forma com que os senadores vêm lidando com a operação em si. A operação fez recentemente operações dentro do Congresso Nacional, quer dizer, há uma ampla rejeição à Operação Lava Jato por parte da classe política, e talvez a indicação de um nome ligado à Lava Jato, como, vamos lá, o próprio Marcelo Bretas, o Thompson Flores mesmo, não teria o respaldo que uma indicação de alguém com perfil discreto, como o Cássio Nunes tem, representasse. E eu acho que o Bolsonaro compreendeu essa lógica e por isso fez a escolha. Que eu acho que daí é importante, tem que ser analisada sobre 2 pontos. Né? A análise técnica em relação ao nome em si, que é isso que o professor Valim fez e o que nós vamos fazer aqui, mas também a análise política, e daí por isso a participação do deputado Marcel Van Hatten, já que a indicação de alguém com este perfil contraria o discurso do presidente, principalmente na época de campanha, e sendo o presidente um político, tem que ser cobrado, né, sob a sua régua, a régua que estabeleceu durante o período em que era candidato. Sua avaliação, Carlos Velho Mazzi. Boa noite, Macalossi. Boa noite. Boa noite, professor Valim. Boa noite, telespectadores da RDC TV. Sempre um prazer, Macalossi, retornar aqui ao teu qualificado programa. Quanto à indicação do desembargador federal Cássio Nunes Marques, também, tal como o professor Valim e como o deputado colocou, fiquei surpreso, porque não o conhecia, não conheço a sua produção nem acadêmica e nem as suas decisões judiciais. Fui buscar junto a conhecidos lá da Bahia, do Piauí, se conheciam decisões deste jurista. Foi pesquisar. Fui pesquisar e também não conheciam. Nem o pessoal de lá. E isso revela, nem o pessoal de lá, isso revela o que o professor colocou aqui, talvez dessa descrição, que é algo que me parece também algo favorável a que a Suprema Corte tenha alguém com esse perfil neste momento de alta exposição das decisões judiciais. E, evidentemente, essa nomeação coloca uma alteração de perfil bastante radical quanto ao que se esperava efetivamente do presidente da República. Sim, porque quando ele entrou o que se esperava era que o Sérgio Moro fosse o indicado. Sérgio Moro, que era um juiz com perfil protagonista. Isso. E que poderia, enfim, na Suprema Corte, logo, como nós vínhamos conversando, adotar esse papel, então, de juiz que ouve a voz das ruas, que me parece que pode ser também o que os congressistas efetivamente querem, assim, para ter uma certa influência sobre as decisões judiciais. Aí é importante que se diga também que o judiciário tem que ser independente, né? O juiz não pode tomar decisões com base política, deve tomar decisões jurídicas, né? E o Supremo Tribunal Federal, e aí o porquê de toda essa discussão que nós temos aqui, e que se estabelece no Brasil, o Supremo é o guardião da Constituição Federal. Então, é o órgão máximo do Poder Judiciário. De sorte que os juízes que compõem esta corte
além deste notável saber jurídico, e além da reputação ilibada que devem ter, que eu até não tenho argumentos para questionar o desembargador Cássio Nunes, devem ter consciência também da posição que ocupam, da relevância social, né, da relevância para fins de promoção dos direitos individuais, para fim de promoção dos direitos coletivos também, que as decisões que por ali passam. E uma nomeação do presidente da República enquanto um jurista do quilate de Celso de Mello ainda está na sua posição de ministro. Detalhe, ele não se aposentou ainda. Não se aposentou ainda, exatamente. Ele antecipou algo que causa a aposentadoria, mas ele não oficializou ainda. Causa dizer, um constrangimento, um constrangimento bastante severo. Há um jurista que parece que o presidente quer se livrar do Celso de Mello. O Celso de Mello ocupa hoje uma posição em que o presidente da República está em linha de risco, digamos assim, e uma decisão do ministro Celso de Mello acabou contrariando interesses pessoais do presidente da República. Né? Mas é importante que se diga, e é impossível desvincular essa comparação que vai ser feita, a cadeira que fica vaga com Celso de Mello, porque Celso de Mello é um jurista de elevado saber, notório saber jurídico. É um jurista progressista, um jurista que trouxe uma oxigenação em termos de direitos, de discussões jurídicas na Suprema Corte brasileira inegável, assim. Todos os demais operadores do direito que com ele trabalharam e a academia em geral consideram os votos do ministro Celso de Mello verdadeiras aulas, né, de direito. Claro. Os votos dele são... A gente não precisa concordar com todos, mas é inegavelmente um grande magistrado. Um grande magistrado. Eu vou mencionar uma situação de alta cultura. Vou mencionar uma situação em que eu não concordei, e é um posicionamento histórico importante do Celso de Mello. Ele deu o voto de Minerva, basicamente na época do julgamento do Mensalão, pela existência dos embargos infringentes dentro da Corte. Eu estou entre aqueles que acham que não existe embargo infringente dentro do STF. Mas é um posicionamento. Nunca ninguém, entretanto, duvidou da independência do Celso de Mello. Exatamente. Isso é fundamental. O juiz tem que pensar segundo sua própria matriz intelectual, sua própria formação. Concordando ou discordando aqui, acolá do Celso de Mello, acho que, no geral, faz um trabalho marcante e deixa uma marca indelével na história do Supremo Tribunal Federal. E o Cássio Nunes tem o grande desafio de substituí-lo à altura, caso seja confirmado pelo Senado. Exatamente. Agora, eu acho que é importante destacar o seguinte: a indicação de um ministro do Supremo, ela tem o aspecto técnico que é fundamental, mas, ao mesmo tempo, ela é submetida ao crivo da política, porque passa pelo Senado. E o Senado, por mais que faça perguntas técnicas, e nós sabemos que o nível dos senadores não é muito bom, e daí as sessões de sabatina se transformam em sessões de sabonetagem, nós sabemos que os senadores vão querer saber quais são os posicionamentos políticos. Os posicionamentos do Cássio Nunes sobre muitas matérias, como, por exemplo, uma que é premente, prisão após segunda instância ou após trânsito em julgado. Mas não apenas isso. Existe um conjunto de senadores que são muito próximos ao presidente ou que têm um perfil mais conservador no campo moral, que vão querer saber de posições que vão ser enfrentadas pelo Supremo, como o aborto, legalização das drogas, e tudo isso pode formar as mais variadas convicções, em favor ou contrariamente. Agora, me parece que o objetivo do presidente foi criar o menor tipo de risco político para que ele não fosse aprovado. Porque um nome ligado ao lavajatismo ou que tivesse um perfil ideológico muito forte poderia gerar o tipo de descontentamento que está se vendo dentro da base bolsonarista, mas que não poderia ser administrado. Por quê? Porque os bolsonaristas vão engolir a indicação, já que não tem alternativa. Quer dizer, o próprio Bolsonaro disse: vocês querem o quê? Que eu indique o Sérgio Moro? O Bolsonaro tem ciência de que se indicasse o Sérgio Moro não passaria no Senado. E mais, não seria aceito no sentido de apreciação, no sentido de simpatia pelos próprios pares dentro do STF. Quando o presidente vai indicar um nome, ele comunica ao STF quem vai ser indicado.
E, obviamente, que a corte, mesmo que não tenha poder de voto, ela vai dar o sinal de aceitação ou não, de rejeição ou não. A rejeição em termos de relação pessoal para com aquele que entrará dentro da corte, né, Carlos? Realmente esse é um dos problemas, né, das cortes constitucionais que acabam se tornando cortes políticas, porque nos Estados Unidos é a mesma situação. Nestas sabatinas acaba se valendo, então, opiniões políticas do candidato, né? E se nós formos analisar, fazer uma comparação com o que é essa indicação do presidente Donald Trump nos Estados Unidos, da Amy Coney Barrett, é uma juíza que manifestou uma posição estritamente legalista. Isso, né? ela é legalista. O juiz tem que cumprir a lei e não pode fazer política, não pode se imiscuir no papel do poder legislativo. E é isso que nós não temos visto nos últimos tempos no Supremo Tribunal Federal Brasileiro, que é uma corte que tem adotado posições ativistas, ou seja, posições de interpretação própria da lei e criação legislativa, verdadeira criação. Isso. Né? Então, juiz legislador. O juiz legislador é um problema de separação de poderes, porque nós aí vamos ter um órgão específico para a criação legislativa no Brasil, que é através do Congresso Nacional, né? Por meio de candidatos eleitos. E o magistrado ele não é eleito, né? Ou ele tem essas funções de cortes superiores ou cortes de justiça em que há nomeações específicas por autoridades públicas. Entretanto, a função de juiz no Brasil ela é uma função mediante concurso público. Sim. Esse foi o problema que a grande rejeição interna que parece haver na Suprema Corte, que é o fato do indicado Cássio Nunes Marques não ser um juiz de carreira, ser um juiz que advém daquilo que nós chamamos de quinto constitucional, que é uma representação de uma das classes da advocacia ou do Ministério Público dentro dos tribunais. Lewandowski também é integrante, veio do quinto constitucional. Não, e o Celso de Mello também. O Celso de Mello era do Ministério Público. Mas o fato é que, bom, se está na lei, não é ilegal, use-se a ferramenta da lei. O próprio presidente do Supremo parece que não ficou muito satisfeito com a indicação, porque é um magistrado de carreira, queria uma indicação que fosse de origem concursada, mas enfim, nós sabemos a composição da corte não é essencialmente de carreira, ela tem esse aspecto de caráter político, mais amplo, né? Amplo. Mais amplo. E eu não acho que seja ruim. Eu acho que o problema, e agora eu vou devolver aqui para o professor Valim, acho que o problema na questão do Senado, na questão das indicações, é que o Senado não cumpre muito com a sua função. Quer dizer, o Senado que tem que fazer a devida sabatina e questionar o indicado sobre o aspecto técnico, o que acaba não acontecendo, né, professor? O senhor mencionou aqui anti-histórico da Corte Brasileira. Bem, eu gostaria, Guilherme, de pontuar 3 coisas. Vamos lá. Primeiro, me preocupam muito esses apelos ao povo e a afirmação de que o poder verdadeiro vem do povo. Eu aprecio muito a ideia de instituições. E o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão máximo do judiciário, é uma instituição que tem que ser preservada. Isso não é invenção minha, isso tem a ver com o constitucionalismo liberal, com o primeiro modelo de constitucionalismo que defendeu separação de poderes e um judiciário mais apegado à lei e menos ativista. Então há uma tradição ocidental que propugna um judiciário o quanto possível isento e não tão politizado. Essa é uma conquista da Revolução Francesa já. E isso é uma expressão da separação de poderes, propriamente. E detalhe, né, professor? Lá nos Estados Unidos, que também foi mencionado, porque o nosso modelo de indicação foi copiado
da lei americana, lá o presidente também indica, apesar de os ministros, dos integrantes da Suprema Corte terem perfil ideológico, quer dizer, a Amy Barrett é uma conservadora, inclusive no campo moral, mas ela é, acima de tudo, uma legalista e foi por isso que foi indicada pelo Donald Trump. Mesmo com o perfil ideológico, a Suprema Corte tem um perfil geral extremamente discreto. Ela não está presente no dia a dia do debate público do país. Sim. No Supremo Tribunal Federal aqui do Brasil, isso acontece. Por uma questão de política judiciária, a Suprema Corte escolhe, muitas vezes, quando vai julgar uma questão ou não. Se a questão já foi muito discutida, se ela tem uma relevância, se ela está já suficientemente, eles diriam, iluminada. Então, a presença, a frequência da Suprema Corte em relação a decisões é bem menor do que a do Supremo Tribunal Federal. Mas uma outra coisa que eu queria acrescentar nas questões que eu deveria pontuar, essa relação entre quem nomeia, quem indica, quem aprova, e depois a atuação que o juiz de uma Corte Suprema tem, ela não é tão automática quanto a gente pensa. Eu me lembro, por exemplo, da Suprema Corte norte-americana, eu que sou antigo, a presidência Reagan. Para surpresa, o Scalia foi indicado pelo Reagan. Exato, mas para surpresa da base, do próprio Reagan, da base mais extremista, ele escolheu a juíza Sandra O'Connor, que foi responsável por uma mudança em certo perfil da Suprema Corte. Nunca é garantia, o juiz vai ser vitalício, vai ser independente. Pensemos que alguns dos juízes mais rigorosos no mensalão e depois no Supremo em relação à Lava Jato, esses juízes mais rigorosos em relação ao PT foram indicados por Lula ou Dilma. Sim. Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa é o exemplo mais evidente. Aliás, todos os ministros mais lavajatistas da corte foram indicados pelo PT. Exatamente. Todos. Então, não tem nenhum que não seja. Isso demonstra que essa relação entre quem indica, se é o Centrão, se é o Piauí, se é A ou B, essa relação ela não é tão lógica e evidente. A história tem demonstrado isso. E uma outra questão, a terceira questão que eu pontuo, em relação a essa antecipação da indicação que Bolsonaro faz. Talvez seja indelicada, mas eu não a vejo tão ruim. Pior tem sido situações de lacuna na composição das Cortes Supremas. Caso recente e problemático é o da República Argentina. Por quê? Porque em choque com o Congresso, a então presidenta Cristina Kirchner, o que ela fez? Ela deixou de indicar, deixou de nomear membros da Suprema Corte. Para enfraquecer a corte. Para enfraquecer a corte. E daí o contrário na Venezuela, onde o Chávez destituiu todos os ministros e colocou militantes seus no lugar. Ela deixou de indicar, como lá não tem aposentadoria compulsória, alguns eram já bastante idosos e viraram pouco numerosos os ministros da Suprema Corte Argentina no final desse mandato da presidência Cristina Kirchner, que óbvio foi muito problemática, como todo mundo sabe. Com certeza. Mas, então, é melhor que o hiato, no meu ponto de vista, essa antecipação. Agora, o fato da... Mas não há pressa também, né, professor? Mas ele anunciou para novembro, né? Acho que não é tão assodada assim a indicação. Veja, eu não sou partidário do Bolsonaro, defensor, mas eu vejo como, resumidamente, como boa para a instituição essa indicação. Ainda que indelicada, talvez, né? Mas é melhor que o Bolsonaro é um elefante numa sala de cristais, né? Não Sim. é uma pessoa assim que seja afável na delicadeza, por assim dizer. Mas há um certo, e nós discutimos isso na última vez que eu estive aqui, em outro contexto, há um certo amadurecimento em saber negociar e entender que o país não é composto apenas de um setor determinado que simpatiza com a Lava Jato ou com alguns métodos que juízes têm ou deveriam ter. Do meu ponto de vista, um juiz não pode ser o chefe ou o representante de uma operação.
uma operação de combate à corrupção. Com todo respeito, eu acho que a corrupção deve ser combatida, mas um juiz é antes um fiscal dos excessos dessas ações. Perfeito. Combater o crime é tarefa da Polícia Federal, muito bem, dentro da legalidade, e também do Ministério Público. Não cabe ao Judiciário promover políticas amplas em área criminal. Esse é o ponto. E, na verdade, não foi para isso que o Supremo foi criado, né? O Supremo acabou se transformando numa corte que examina casos penais, porque nós tivemos episódios de corrupção envolvendo a alta cúpula do poder brasileiro, em que muitos quadros foram por prerrogativa de função. Mas não é essa função da Suprema Corte na sua acepção absoluta, na sua concepção, não é, professor? O problema nosso brasileiro é que nós temos um modelo muito confuso. O Supremo Tribunal Federal, ele é duas coisas. Ele é o órgão máximo do judiciário e ele é Corte Constitucional. No Brasil, essas duas jurisdições, a jurisdição comum e a jurisdição constitucional, estão acumuladas no judiciário. Sim. Então desembocam no Supremo todos esses problemas da jurisdição comum e da jurisdição constitucional ao mesmo tempo. Os tribunais constitucionais europeus só fazem controle de constitucionalidade. Eles não são judiciário, eles são separados do poder judiciário. Outra coisa que talvez... E a Suprema Corte Americana também. A Suprema Corte Americana, ela é também judiciário, mas ela não exerce com a amplitude e com a frequência que o Supremo tem o controle de constitucionalidade. Perfeito. É muito mais restrito. Mas aí é uma diferente. Autorrestrição que eles estabeleceram claro. Pela filosofia da corte. Quem é que não lembra de um grande filme com, se me permitem, com o Henry Fonda, As Trombetas de Gideão? O sujeito passou anos na cadeia, fez uma petição à Suprema Corte, entre milhares que chegam lá, alguém decidiu que ela seria examinada. A Suprema Corte, depois de anos com uma posição, resolveu primeiro examinar aquilo e depois decidir que iria mudar de perspectiva, porque o Gideon tinha sido condenado sem advogado, abrindo mão, renunciando a uma defesa de advogado ou por advogado. Então, a Suprema Corte ela tem esse critério, é o artigo 10 do regimento da Suprema Corte, de aceitar ou não examinar um caso. Aqui, no caso do Supremo, é muito diferente. O nosso judiciário também, uma outra coisa a dizer, o nosso judiciário, ele está muito sobrecarregado por processos de conflitos que envolvem a União Federal. Isso. Seria muito salutar, do meu ponto de vista, que nós tivéssemos um modelo separando a jurisdição comum da jurisdição administrativa, como ocorre na França, por exemplo. Esse é um ponto que eu defendo. A maioria dos processos que abarrota o judiciário do início ao fim é de processos oriundos da União Federal ou dos estados e municípios. Isso deveria ser repensado. O processo brasileiro demora muito tempo e isso tem um custo. Nós precisamos racionalizar as nossas instituições também. Mazi, deixa eu lhe perguntar, em relação ainda à indicação do Cássio Nunes Marques, fazendo análise de por que o presidente escolheu um nome com um perfil desses, não te parece que o presidente sinaliza, em vários sentidos, com a indicação, numa tentativa de soar mais moderado com os outros poderes? Porque eu tenho quase certeza que se essa indicação tivesse se dado ano passado, o nome seria com um perfil de caráter mais ideológico ou de uma linha lavajatista. Entretanto, nós vimos que ao longo do ano de 2020, o presidente foi se isolando
e nesse processo teve que construir pontes políticas de maneira a se preservar e a preservar o próprio mandato. Ele ficou a ponto de, eventualmente, sofrer um processo de impeachment. Quer dizer, ele estava com uma base tão fragilizada dentro do Congresso que acabou tendo que se recorrer, tendo que se reportar ao Centrão, teve que montar uma base com o Centrão, e daí nós vimos a ascensão do Ricardo Barros, do Arthur Lira, do próprio Ciro Nogueira e tal, e esses nomes aprovaram a nomeação do Cássio Nunes. Ao mesmo tempo, havia um conflito do presidente, um conflito direto do presidente com o Supremo Tribunal Federal. Então me parece que o presidente, ao indicar um nome com esse perfil, sinaliza também uma atitude, tanto para com a nova base que ele tem no Congresso, quanto para o Supremo Tribunal Federal. É a tua avaliação? Qual que é o teu ponto de vista em relação a isso? Olha, é um pouco difícil avaliar os motivos que levaram o presidente a tomar essa decisão, né, de indicar, porque nós não sabemos, assim, exatamente qual o histórico, né, deste indicado. Agora, o que se esperava, efetivamente, era uma estrela do mundo jurídico. Era a grande expectativa que se tinha, não só para fazer frente ao Celso de Mello, ao que foi o Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal, mas como aquela expectativa toda que recaía lá no início, da grande nomeação de Jair Bolsonaro, que tudo indicava seria do então juiz Sérgio Moro. Uhum. E aí vem um juiz com perfil centrado, discreto, dizem que é religioso, né? Não sei até que ponto isso influencia em alguma coisa nos seus votos, né? Ou não. Dizem que ele tem uma produção muito forte, porque essa é uma das preocupações de qualquer corte hoje no Brasil, é a produção do judiciário, né? Que o juiz consiga fazer frente àquele número de processos que existem. Mas grau de decisão muito exatamente, rápido. E isso se reflete nesta declaração dele, de que era avesso ao academicismo, né, nos votos a serem proferidos. Até porque, efetivamente, sendo julgados milhares e milhares de processos, eu descobri um dado aqui que dizia que ele julgava 600 processos por sessão, ou algo assim, 600 processos por dia, ou algo assim. Era uma coisa absurda. Eram números será que julga assim. Com cuidado, porque 600 desses. No Anuário da Justiça Federal de 2019, dado que saiu no Conjur do dia de hoje, dizia-se que sobressai-se, entre outras marcas registradas do desembargador, a produtividade, proferindo mais de 600 decisões por dia. Então, quer dizer, e a defesa da implantação de novas técnicas de gestão e informatização. Claro, porque para produzir 600 decisões por dia, só computadores, né? Ou um gabinete muito amplo, né, para conseguir dar conta de tudo isso. Uma tropa de assessores. Exatamente. Né? E aí vai se afastando efetivamente da posição daquele magistrado. Né? Porque nós não sabemos mais a posição do magistrado em si, nós sabemos a posição dos seus assessores. Né? Bom então, ponto. Isso é um problema. Né? E quando lá no STF... Negativo, né? Um problema positivo e negativo. Mas essa situação causada pela TV Justiça, lá criada pelo ministro Marco Aurélio, lá na presidência do ministro Marco Aurélio, que veio se estendendo muito já durante o mensalão e que colocou, então, os ministros na mídia, né, televisionou, no estrelato. Exatamente, o juiz estrela, né, televisionou, aí começaram a surgir esses votos de horas e horas e páginas, 500 e 1000 laudas, etc, etc, porque o que importa mais não é aquilo que a ministra Rosa Weber lá colocou, a colegialidade, efetivamente. Não, o que importa é a minha posição, eu penso assim e me manifesto desta forma. E se alguém não pensa, bom, então há uma discussão assim Ou no seja, plenário, Carlos, né? Não se vota para convencer os colegas
o colegiado, né? Não se procura no colegiado um consenso. Vota-se para a opinião pública. Exatamente. É um conjunto de primadonas. Dizem que Fernando Henrique Cardoso se arrependeu dessa perspectiva de televisionamento do STF. E com razão. Muitas cortes constitucionais têm, primeiro, parte das suas deliberações em segredo. Por chocante que possa parecer em democracias. Mas a corte italiana é uma. Parte, então, da deliberação não é publicizada. E outras, como a francesa, é importante que o Conselho Constitucional francês, quando há voto divergente, não se publica o voto divergente no Tribunal Constitucional francês. Tudo para garantir um mínimo de consenso, ou não desgastar a corte. No Brasil, pelo contrário, né? Parece que virou, com todo respeito, o Big Brother, né? Nós assistimos professor, e gostamos da briga. Isso é o pior, né? Nós temos os nossos favoritos. Só falta nós votarmos pelo telefone ou pela internet. E a imprensa adora, né? Joaquim Barbosa chamando o Gilmar Mendes de chefe de jagunço. Sim. Foi horrível. Não Olha, é porque realmente... defende o Gilmar Mendes, é porque não pode ser essa postura de 2 ministros do STF. E já teve briga de tudo que é tipo ali. Aliás, aí é interessante. Estava falando dos votos. Todos nós aqui, creio, acompanhamos o julgamento do mensalão. Uma parte considerável daqueles votos poderia se resumir a acompanha o relator. Exatamente. Não, cada Sim, um e aí por escrito poderia juntar o voto. Claro. Mas aí foi interessante tu mencionares o mensalão, porque eu não recordo se foi exatamente no julgamento do mensalão que o ministro Joaquim Barbosa, então o ministro Joaquim Barbosa, nesse confronto com Gilmar Mendes, disse assim, ministro, saia às ruas. Vá às ruas ver a opinião das pessoas. O que importa a opinião das pessoas para aqueles juízes? O juiz tem que decidir conforme a lei, conforme a Constituição, e não conforme a opinião das ruas. Ali se manifestou muito claramente qual era o pensamento deles. Porque eu vou ser aplaudido porque eu sou ministro de capa, eu sou o Batman. É muito bom a pessoa chegar na frente da televisão e dizer porque a voz do povo quer esta decisão, né? Embora a lei não ampare a decisão. Né? E muitas coisas que o Supremo fez nos últimos anos não tinham amparo jurídico algum. Tinham amparo no próprio pensamento criativo dos magistrados. Pode ser, né? isso de falar a voz das ruas, isso pode ser o posicionamento de um político. É natural que seja de um político. E é legítimo. De um magistrado, aí é legítimo. Aí é totalmente legítimo. Mas do ponto de vista de um político que deveria ser estadista, é preocupante. Porque nós temos, a partir da Segunda Guerra Mundial e do período que a antecedeu, um momento histórico em que a vontade das maiorias, com a ascensão do nazismo na Alemanha e do fascismo na Itália, a vontade das maiorias agrediu a democracia e as liberdades individuais mais básicas da tradição ocidental. Então, no pós-guerra, se criam tribunais constitucionais para defender os indivíduos também das maiorias equivocadas. Os direitos contra-majoritários. Exatamente. O Supremo Tribunal Federal é um órgão contra-majoritário. Concordo, doutor Massi? Um órgão contra-majoritário. E eu vou ter que ser contra-majoritário em relação ao nosso primeiro bloco, porque nós mais do que estouramos, né? Mas valeu muito a pena e nós vamos continuar falando. Tem algumas das declarações do presidente Jair Bolsonaro que eu acho que são importantes de serem tocadas aqui, porque ele fez várias provocações na sua live, né? E eu acho que nós podemos entrar um pouquinho nelas no retorno do nosso intervalo. Estamos falando sobre a indicação de Cássio Nunes Marques para o STF. Temos aqui a participação do professor Rodrigo Valim, professor de Direito Constitucional da URGS, também do advogado penalista Carlo Velho Mazzi. Tivemos também uma entrevista na abertura do programa com o deputado federal Marcel Van Hatten. Voltamos na sequência. De volta aqui na RDC TV, hoje nós estamos discutindo o Supremo Tribunal Federal e o nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De
Também Badesul Desenvolvimento. Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande do Sul. Conte sempre com o Badesul. E Portocolor Soluções Gráficas. A Portocolor atendendo pelo WhatsApp, você pode ter os serviços da Portocolor na sua casa. A partir de segunda-feira, a RDC TV começa uma grande cobertura das eleições municipais em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul. Aqui no Cruzando as Conversas, nós vamos receber os candidatos a prefeito numa série de sabatinas. E o portal RDC terá também sabatinas com os candidatos a vice-prefeito às 14 horas e às 17 horas uma cobertura também nas eleições do interior, com as principais cidades sendo analisadas, os candidatos falando sobre as suas propostas. Melanie, coloca para nós aí o vídeo de chamada das eleições 2020 na RDC. A partir do dia 5 de outubro, a RDC TV começa a sua cobertura nas eleições 2020. Nas segundas e terças-feiras, durante o mês, você acompanha no Cruzando as Conversas as sabatinas com os candidatos a prefeito da capital. E o portal RDC faz a sabatina com os candidatos a vice-prefeito de Porto Alegre e também a cobertura das eleições no interior do Rio Grande do Sul. Cobertura das eleições 2020 na RDC TV, às 14 horas no portal RDC e às 22h15 no Cruzando as Conversas. Forme seu voto na emissora que tem o digital no nome. Tá aí então, a partir de segunda-feira, às 22h15 aqui na RDC TV, Cruzando as Conversas, os candidatos a prefeito. Nós vamos receber na abertura o candidato Gustavo Paim e na sequência, no mesmo dia, o candidato João Derli. E a cada edição, nas segundas e terças-feiras, nós teremos a continuidade e a divulgação dos nomes que se apresentarão aqui. Além de Gustavo Paim e João Derli, teremos na próxima terça-feira Juliana Brizola e Nelson Marquesan, e nas outras semanas os demais candidatos. À tarde, no portal RDC, os vice-prefeitos, às 14 horas. Participam da nossa cobertura, junto comigo e o Cláudio Andrade, o jornalista Armando Burdi e também as jornalistas Melanie Rupental e Yasmin Luz. Então fiquem ligados. E mais novidades vêm pela frente, inclusive com debates, com formatos diferenciados e, obviamente, tudo aquilo que diz respeito à eleição na hora do voto. Então fiquem ligados nos canais 24 e 524 da NET. Muito bem, e vamos continuar aqui com o nosso programa com a participação do professor Rodrigo Valim e do advogado Carlo Velho Mazzi. O presidente Jair Bolsonaro comentou a indicação do Cássio Nunes. Vamos botar o item 2, que é relativo a o presidente dizendo que é covardia os ataques ao Cássio Nunes. E ele falou também sobre os apoiadores do Moro. Vai para o Supremo. Agora, é uma covardia que estão fazendo com ele. Que tal eu indicar o Sérgio Moro para o Supremo? Não, mas espera aí, calma. Se ele não tivesse pedido demissão, ele estaria comigo até hoje e vocês estariam, muitos de vocês, falando, é o Sérgio Moro para o Supremo ou não tem reeleição em 22, ou não era isso? É verdade. Tá aí então. E ele também, o presidente, falou sobre a segunda vaga no STF, o item 6, que será para um evangélico. Cássio Marques para a nossa primeira vaga no Supremo Tribunal Federal. Nós temos uma vaga prevista para o ano que vem também. Essa segunda vaga vai ser para o evangélico. Então tá aí, né? Critérios. Não me parece que haja na Constituição nada relativo à religiosidade do candidato que vai ser indicado. Mas o presidente acha que isso é uma condição aí para estar na Suprema Corte. E aqui não é desprezar, não é ser preconceituoso com a orientação, com a religiosidade, com nenhum critério relativo às escolhas das pessoas, né? Mas o que determina a Constituição é notório saber jurídico e reputação ilibada.
Claro, um magistrado evangélico pode ter as duas condicionantes, mas ele não pode ser indicado por ser evangélico. Né? Ele, sendo evangélico, tem que ter reputação ilibada e notório saber jurídico. É isso que vale. As declarações do presidente, senhores. Velho Márcio. Antes, com relação a essas questões de critérios, eu acho que uma coisa deve ser pontuada aqui. Primeiro, que não se falou, em nenhum momento se falou sobre a representação feminina na Corte Suprema. Que eu acho que numa sociedade plural como a nossa, não é admissível que uma corte de 11 ministros tenha apenas 2 mulheres. Eu acho que isso precisa ser dito. Querendo ou não, falando-se dos requisitos constitucionais ou não, eu penso que a representação feminina seria importante. Então, na minha concepção, o ideal seria ter nomeado uma mulher, em primeiro lugar. E nós temos candidatas excepcionais, de elevadíssima qualidade jurídica, entre magistradas de carreira ou, enfim, advogadas, ou então promotoras ou procuradoras. Teríamos uma representação muito boa, além do que já se representa com a ministra Rosa Weber e com a ministra Carmen Lúcia. Essa é uma situação. Outra que também não se falou foi até da representação racial na Suprema Corte Brasileira. Porque se nós vamos considerar a Constituição, que diz que todos são iguais perante a lei, há que se ter também uma preocupação com representatividade. Num país que é predominantemente de negros, não há nenhum negro na Suprema Corte hoje. Eu acho que isso é um tema que, querendo ou não, tem que ser discutido por esse viés sociológico também. Mas tu entende também que o presidente não tem o menor interesse nesses critérios, pelo perfil do presidente? Não me pareceu que houve uma preocupação nesse sentido, nem com representação racial, nem com representação do gênero. Né? Houve uma prevalência de interesses religiosos, políticos. Nesse caso, enfim. políticos. Né? Ele falou que ia indicar alguém, como é que é? Terrivelmente evangélico. Eu não entendo o que isso vai, enfim, diferenciar na qualidade de um voto jurídico. Né? Detalhe, sabe quem é que indicou um ministro que tinha uma postura extremamente religiosa? O Lula. O Lula indicou o Carlos Alberto Menezes. Isso, que era... Foi um excelente ministro do STF, muito técnico, muito qualificado, não era porque era religioso, não, é porque conhecia direito. Pois é, mas de outro lado, a representação feminina, ela é muito importante, sim, ela altera a percepção sobre determinadas questões jurídicas. Se nós vamos analisar, que justamente foi tratado pelo professor Valim, de indicações de mulheres para a Suprema Corte nos Estados Unidos, onde eles também têm esse problema de representatividade, houve uma alteração significativa na questão que lá é a maior, dizem que é a maior polêmica, que é a questão do aborto. Porque há o caso Roe versus Wade, de 1973, que é o caso que, vamos dizer assim, divide a opinião pública na maior parte dessa posição entre extremistas Trump ou não. indicou uma mulher antiabortista. Exatamente. Entretanto, até então, as 2 mulheres que compunham a Suprema Corte dos Estados Unidos eram defensoras deste caso aí do... No caso, a Justice Ginsburg, que morreu, exatamente, ela era defensora. Né? O caso Roe versus Wade é um caso em que a Suprema Corte, lá em 1973, reconheceu que a mulher poderia praticar o aborto livremente até o feto atingir uma condição viável externamente, né? Ou até aproximadamente as 7 semanas por ali, em qualquer hipótese. Então, é uma decisão, para a época, muito progressista. Né? Isso no Brasil, o Brasil já se manifestou sobre questões de aborto, etc. Já houve uma decisão bastante polêmica com relação a isso, e o Supremo inovou a previsão legal. Foi ativista. De forma, fez uma interpretação do anencéfalo, que não está na lei. Exatamente. Só que aqui a decisão polêmica maior no Brasil acabou sendo a da segunda instância, exatamente. Enquanto os Estados Unidos têm lá o Roe versus Wade,
que é essa questão do aborto, nós temos a segunda instância. E a composição do Supremo, a composição da Suprema Corte, à medida que se altera, ela vai ter repercussão sobre este caso importante, assim, para a nação, vamos dizer assim. Se estabeleceu esse caso como importante para a nação, daqueles que são a favor do combate à corrupção ou aqueles que são a favor, enfim, de garantias, vamos dizer assim. Professor Valim, o que o senhor acha em relação ao posicionamento do Cássio Nunes sobre essa matéria que o Carlos aponta corretamente como a grande polêmica do Supremo, que é... A segunda eu acho instância. que se mantenha o entendimento, mesmo com o Cássio Nunes, se mantém o entendimento atual, que é o da prisão após transitado em julgado. Pelo que o Cássio Nunes falou numa entrevista que deu, defendendo o posicionamento da Corte em relação à matéria. Anteriormente, ele tinha uma posição diferente na pesquisa que eu fiz, uma posição intermediária. Ele acreditava que a prisão em segunda instância, pelo que eu li a confirmar, que a prisão em segunda instância poderia acontecer, mas não automaticamente. Sob justificativa. Isso, que deveria haver uma certa análise, uma fundamentação dada. Talvez ele tenha feito agora uma concessão à linha recentemente firmada na Corte. O Dias Toffoli também tinha uma posição meio intermediária. O próprio Gilmar Mendes. Vamos ver o que o futuro dirá a respeito disso. Certamente ele não é daqueles que defendem automaticamente a prisão. Mas é o nosso caso Roe aqui, né? O nosso caso Roe é o seu paralelo é sobre perfeito. A consideração a respeito de nomear uma mulher ou um negro para a Suprema Corte, né? As presidências Lula e Dilma tiveram esses critérios também. Embora o senhor tenha razão, tem havido também a nomeação do ministro Carlos Alberto Menezes Direito, que era notoriamente católico. Isso. E se destacava pela sua retidão técnica também, o saudoso ministro. Com certeza. Morreu muito cedo, aliás. No entanto, politicamente, para Bolsonaro seria muito difícil isso, porque, bem ou mal, o setor que o elegeu e o apoiou tem muitas restrições. Eu não estou dizendo que isso seja bom, mas esse setor tem muitas restrições às ações afirmativas e, em geral, a políticas de gênero e de raça. Me parece que... Então, para o Bolsonaro, aí sim seria... Claro. Que, inegavelmente, quando não seria esperado isso. Pé político dele. A partir de certo momento do governo petista, me parece que houve uma inflexão no sentido de tentar colonizar a Suprema Corte com o pensamento do partido. Me parece, pelo perfil de certas indicações. O que eu vejo é que a militância bolsonarista gostaria que o presidente fizesse o mesmo agora, só que com o polo invertido. E ele frustra essas expectativas com essa indicação. Não te parece? Eu não sei se essa pretensão é verdadeira agora ou era verdadeira antes. O que eu posso dizer é que nem no Twitter, sempre... a hashtag hoje, uma das hashtags era conservador no STF. Sim, mas nem sempre isso dá certo, né? Como nos exemplos que nós aqui identificamos do Joaquim Barbosa, Fux e outros, né? Da Sandra O'Connor, por exemplo, nem sempre esse movimento dá certo. Mas eu acho que haveria uma solução para isso. Já que isso é assim na maior parte dos países do mundo, que são indicações para compor a Corte Constitucional, já que a Justiça Constitucional normalmente é formada assim, que haja indicações não só do presidente, como de outros setores políticos. No Tribunal Constitucional francês, então, é mais ou menos assim, é uma parte indicada efetivamente pelo presidente da República, outra pelo Senado, me parece, outra pela Câmara dos Deputados. Imagina a confusão que ia dar indicado pelo Senado ou pela Câmara
a rejeição que ia gerar na sociedade em relação a... Sim e não, Seria né? difícil. Porque esses órgãos, bem ou mal, desfrutam de uma legitimidade eleitoral, não, etc. na minha avaliação toda, não é a minha posição em relação à matéria. Estou dizendo o que poderia gerar em termos de debate Eu público. concordo que no Brasil, talvez no início fosse tenso, porque os setores criaram um antagonismo que muitas vezes beira a violência. Com certeza. No Brasil, isso seria muito preocupante, claro. Muito bem. Há um problema que Mas nós estamos estourando o tempo. Consegue fazer em 1 minuto esse comentário? Em 1 minuto, meu comentário é o seguinte, que a gente não tocou nesse ponto aqui, que é a questão essa nomeação, essa indicação, ela se perpetua no tempo. Ela vai passar muito do mandato do presidente. Van Hatten mencionou isso. Isso nos Estados Unidos também. O Donald Trump pensou nisso, né? Se falou muito nisso, né? Ainda que ele não venha a ser reeleito, aquela indicada por ele pode ficar durante muitas décadas, né? Então, uma das coisas que se fala até em relação ao Supremo é se não seria o caso de se fazer uma alteração para que os ministros tivessem um mandato também. Tu concorda com isso? Eu penso dessa forma. Eu acredito que seria interessante. Oxigenaria a Acredito corte. que talvez um mandato de 10 anos ou algo assim seria bastante interessante para que não houvesse isso. O ministro Celso de Mello ficou 31 anos no Supremo Tribunal Federal. Era um jurista que tinha todos os requisitos e sem dúvida alguma foi muito importante, mas eu acho isso muito tempo. Eu só acho, na questão dos mandatos, que isso pode gerar um lobby muito grande em cima do ex-integrante do STF. Bom, mas vai ter muita gente o ex-integrante do STF vai continuar. Aqui o ministro se apresenta com 75 anos. A não ser que a quarentena fosse rigorosa. Mas 75 anos não é uma idade muito elevada. Né? Eu não acho que seja. Eu sou contra esse negócio da aposentadoria a 75. Pois é. Não acho que faz sentido. Veja que a ministra Posso lá... usar um minutinho também? Pode, claro, pois com não. certeza. Um problema, eu também sou favorável a um mandato, mas um problema é a tentação de quem perde as eleições para o Legislativo ou para o Executivo de continuar governando por meio do Tribunal Constitucional. Essa tentação é um risco. A esquerda americana ela perdeu eleições num determinado momento, mas continuou influenciando o Estado de Direito pela Corte Warren. Sim, na minha opinião, foi o que o PT tentou fazer. Não deu certo, mas foi o que tentou fazer. Não sei, mas o projeto às vezes pode ser esse, né? Via judiciário manter certas conquistas. Isso é bastante complicado e conflituoso. Muito bem, senhores. Olha, foi um excepcional programa de qualidade inegável para fechar muito bem essa semana. E eu gostaria de agradecer muito a participação de ambos, professor Rodrigo Valim, também Carlo Vermazzi. Rapidinho as palavras finais. Mazzi, obrigado. Muito obrigado, Macalossi. Obrigado, professor Valim. Agradeço a todos os telespectadores. E queria encerrar com uma frase do ministro Celso de Mello, por ocasião da sua posse na presidência do Supremo Tribunal Federal, em 22 de maio de 1997. Nunca é demasiado relembrar que sem juízes independentes não há sociedades livres. É isso, Macalossi. Acho que isso sintetiza a necessidade dessa independência do Supremo retratada em uma indicação de um ministro específico. Muito bem. Professor Valim, sei que está concorrendo à diretoria da Faculdade de Direito da URGS e eu desejo boa sorte lá na eleição, todo sucesso do mundo. Eu queria agradecer a equipe da RDC TV, que sempre nos acolhe tão bem e que sempre é tão democrática em espírito e prática. Meu agradecimento à audiência também, tão qualificada desse canal, ao Carlo Mazzi, um colega excelente de debate, e que a democracia brasileira possa encontrar um ponto de equilíbrio. Nós necessitamos de um ponto de equilíbrio e necessitamos de instituições fortes, bem desenhadas. O Brasil precisa de imaginação quanto às suas instituições. Obrigado e boa noite. Muito bem, nós vamos fazer um intervalo e voltamos na sequência com João Carlos Silva para comentar sobre o tiroteio entre Paulo Guedes e
Rogério Marinho. Voltamos na sequência. Muito bem, estamos de volta aqui com o Cruzando as Conversas, o seu programa de análise e debates. Hoje falamos sobre o STF e a indicação de Cássio Nunes Marques. Tivemos a participação do professor Rodrigo Valim, do advogado Carlos Velho Mas, e também entrevista com o deputado federal Marcel Van Hatten. Lembrando que na segunda-feira começa aqui na RDC TV a cobertura das eleições. Nós vamos fazer uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito no nosso programa e abre com Gustavo Paim e depois João Derli. Estarão presentes aqui no estúdio entrevistando os candidatos, os jornalistas Armando Burdi e a Melanie Rupental. Estarão aqui na bancada comigo. O candidato responderá perguntas sobre o seu programa de governo, seu histórico, as questões relativas à campanha. Então fiquem ligados, uma série de entrevistas segundas e terças-feiras no Cruzando as Conversas e à tarde no Portal RDC com Cláudio Andrade e também com as participações de Armando Burdi, Yasmin Luz e eu, Guilherme Macalossi. Nós vamos fazer a cobertura também com as entrevistas, as sabatinas dos candidatos a vice-prefeito às 14 horas e às 17 horas as entrevistas com os candidatos às prefeituras do interior do Rio Grande do Sul, uma ampla cobertura da RDC TV. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Badesul Desenvolvimento, quem valoriza o Rio Grande está ao lado dos gaúchos em todos os momentos, principalmente nos mais difíceis. E o Badesul está sempre ajudando no desenvolvimento do nosso estado, com investimento, inovação e muito trabalho. Com esse propósito, o Badesul contribui para o crescimento do Rio Grande do Sul e, junto com você, luta para superar todos os desafios. É pensando nisso e no desenvolvimento que o Badesul oferece oportunidades de financiamento para produtores rurais, municípios e empresas dos mais diversos tamanhos e setores. A gente valoriza você, valoriza o nosso estado. Badesul, Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. E como já é tradicional, no último bloco do nosso programa, João Carlos Silva, direto de Brasília, aos bastidores do poder. João, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Macalossi, boa noite, telespectadores. Parabéns aí pela RDC revolucionar a eleição do Estado do Rio Grande do Sul esse ano, belíssimos debates. Muito obrigado, João. Agradecemos aí as tuas palavras de apoio e de reconhecimento. João, hoje nós tivemos um episódio envolvendo o ministro Paulo Guedes, da Economia, e o ministro Rogério Marinho, que é o ministro, basicamente o ministro do Interior. O Paulo Guedes fez uma série de críticas ao Rogério Marinho depois que vazou a informação de que numa reunião com economistas, com investidores, o Rogério Marinho teria criticado o Paulo Guedes. E a Melanie Rupental separou para nós os vídeos do Paulo Guedes falando. Vamos colocar os dois em sequência, Melanie. Primeiro, o do Paulo Guedes dizendo que o Rogério Marinho seria desleal e fura-teto. E depois, em relação ao objetivo de furar o teto com o objetivo de ganhar a eleição. Os dois em sequência. Eu não acredito que o Marinho tenha falado mal de mim. E nem acredito que ele esteja... Porque se ele está falando mal... Tem três coisas. É despreparado, é desleal e é um fura-teto. Está confirmando que é um fura-teto. Então, eu espero que ele não tenha falado nada de mal. Fazer só uma coisinha agradável para todo mundo, para ganhar a eleição, é muito bonito e depois joga o povo no inferno. Cada 1% que o juro sobe, se você fala assim, vou furar o teto, sobe 1% o juros, são 80 bilhões que sumiram. 80 bilhões era... O Bolsa Família antigo estava 30, são quase 3 Bolsa Família. Então é um absurdo, é uma irresponsabilidade. Você fala, eu vou furar o teto, vou furar o teto. Uma coisa é você furar o teto, porque você está salvando vidas num ano de pandemia. E isso ninguém pode ter dúvida. Se a pandemia recrudescer e voltar uma segunda onda, aí sim, nós decisivamente vamos fazer algo a respeito. E aí sim é o caso de você furar um teto.
Agora, você furar teto para fazer política, para ganhar eleição, para garantir que... Isso é irresponsável com as futuras gerações. Isso é mergulhar o Brasil no passado triste, de inflação alta. 80 bilhões desaparecem quando sobe 1% a taxa de juros. Isso é tudo dinheiro para a sociedade. Cada 10 bilhões são R$35 no Bolsa Família. Declarações fortes, né, João? O Paulo Guedes saiu disparando hoje. Toda sexta-feira tem um acontecimento em Brasília marcante. Essa sexta foi o episódio entre Rogério Marinho e Paulo Guedes. Na verdade, aí tem os direcionamentos, né? Pelo holofote do poder. O ministro Rogério Marinho tem se destacado bem, tem aparecido na mídia com muita evidência, é ligado a Rodrigo Maia, todo mundo sabe, tem o Congresso Nacional perto dele, porque foi parlamentar, os parlamentares gostam do Rogério Marinho, sempre foi um deputado muito atuante e muito discreto. Com relação a Paulo Guedes, o que ele disse com relação a Rogério Marinho é endereçado a Rodrigo Maia, evidente. Agora, nós não sabemos se realmente ocorreu o debate acalorado de Rogério Marinho na reunião que esteve presente contra Paulo Guedes. Dizem que tem uma fita, tem uma gravação da fala do Rogério Marinho, mas até agora não apareceu. Na verdade, o ministro Paulo Guedes já sentiu que a batata que está na mão dele está esquentando. A batata tem a casca dela, tem nome e sobrenome. É Rodrigo Maia. E o interior dela também, Davi Alcolumbre. Os dois, o presidente da Câmara e o presidente do Senado, estão juntos nesse embate com o ministro da Economia, pelas atitudes que vem tomando e pelos pacotes tributários que tem feito em apelação ao país. O próprio líder do governo, Ricardo Barros, já sentiu isso, tem conversado com os parlamentares, tem conversado com os ministros e sabe muito bem onde pisa. É muito fácil, Macalossi. As reuniões com os líderes acontecem com o presidente da República. Depois dessas reuniões, eles saem da reunião e vão para onde? Para a residência oficial do presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, para contar para ele o que aconteceu e qual é o posicionamento a ser tomado. Rodrigo Maia até agora está de braço cruzado esperando os acontecimentos. Já disse que o Paulo Guedes mandar para a Câmara não vai passar. Então, essa briga, acalorada, desalfinetadas, são direcionadas através do Rogério Marinho, que virou agora o cutucador do Congresso dos Deputados, dos colegas, e um Paulo Guedes, que está vendo que as suas proposições não estão colando e tem causado uma série de transtornos no Legislativo, inclusive deixando alguns líderes em saia justa. Porque como é que você consegue abranger as ideias do Paulo Guedes se toda hora ele quer caçar um imposto direcionado à população? E o próprio vice-presidente da República já disse que a situação do país hoje não permite você ter essas taxas absurdas de juros, principalmente novos impostos. João, com relação à questão do teto de gastos, o Paulo Guedes parece ter se colocado como defensor do mantenimento do teto de gastos e ligou o dane-se para a permanência no governo e tomou a questão como a sua bandeira principal. E está disparando críticas para todos os lados, independente de se manter ali ou não. Me parece que essa é a estratégia dele. Ele se grudou no teto de gastos como um bálsamo e vai ficar defendendo essa posição independente da artilharia que receber. Não te parece? Você está certo. A metralhadora giratória dele é essa aí, o teto de gastos. Agora, eu conversei hoje com os parlamentares, conversei com o deputado Lido Rocha, conversei com o deputado Baleia. O que o ministro Paulo Guedes tenta fazer é fazer aquele embate direcionado com o Rodrigo Maia, já que a briga entre os dois ficou muito acirrada.
todos sabem, isso aí os jornais hoje o que os jornais publicaram ontem e hoje, nós estamos dizendo aqui na RDC já faz muito tempo. Os jornais estão atrasados, parece que estão copiando os pensamentos da RDC. Os jornalistas dizem que o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, está com a sintonia da rádio em sintonia fina, só escutando o Paulo Guedes dizer aquelas coisas com relação à reforma tributária, iniciativa da gastos, aí o Rodrigo abaixa o volume do rádio e repassa aos seus colegas deputados federais. Então, junto com ele, né, em qualquer briga que ele for encampar contra o governo, os deputados vão abraçar a causa com o Rodrigo Maia. E tu achas que existe uma aliança informal entre o Rodrigo Maia, esses parlamentares, e o Rogério Marinho? Porque o Rogério Marinho tem trânsito no Congresso, né? Sim, não, é o que eu estou dizendo, com certeza. E essa estocada, se houve realmente a fala do Rodrigo Maia, do Rogério Marinho, nós não ouvimos ainda esse áudio, com toda certeza. Agora, pela reação, né, João, pela reação do Paulo Guedes, me parece que existe o áudio. Ele não ia sair por aí dizendo isso se ele não tivesse ouvido. Aliás, não pode, tudo bem, pode ter sido até o áudio, mas a ira do Paulo Guedes é porque o Rogério Marinho é um homem de Rodrigo Maia. Esse é o detalhe. O Paulo Guedes... Mas no caso em questão aqui, João, se eventualmente o Rogério Marinho atacou o Paulo Guedes numa live restrita e isso vazou, eu acho que o Paulo Guedes tem o direito de se sentir ofendido, né? Quer dizer, porque... Né, sim, na sua defesa, na sua defesa, obviamente. E fica evidente que esses dissabores dentro do governo é uma falta de sintonia com um ministro com o outro para se discutir essas questões pontuais que o Brasil precisa. Na verdade, a reforma administrativa, a reforma tributária, tanto o Rogério Marinho como o Paulo Guedes e como o presidente Jair Bolsonaro sabem perfeitamente que se você não combinar o jogo com o presidente da Câmara e com os deputados, não passa da porta de entrada do Congresso. Sim, com certeza. E o presidente Davi Alcolumbre já deu alguns recados ontem, hoje também, que ele joga na mesma posição de Rodrigo Maia. Então, isso aí é preciso sentar todo mundo, fazer um acordo, um ajuste, para que o governo não tenha gasto no legislativo e para poder tocar essas pautas com sucesso, com tranquilidade, porque senão ela vai ser uma causa que já está nascendo morta. Pelas discussões, ela nasce morta. Mas fica difícil a posição do Paulo Guedes, ele parece isolado, né? Por mais que ele se prenda à questão do teto de gastos e seja um discurso forte, porque é o discurso da austeridade fiscal, e eu vejo como uma medida inteligente do Paulo Guedes ao se escudar no teto de gastos, o fato é que ele está isolado. Ele deu essa coletiva aí, que nós selecionamos um trecho, sozinho, não tinha ninguém ao redor dele. Sim, o isolamento do Paulo Guedes já vem de algum tempo. E outra, o governo sabe, e o presidente Jair Bolsonaro tem até agido bem nisso aí, que o governo precisa do Congresso. Felizmente ou infelizmente, do outro lado da rua, está sentado na cadeia, eu sempre digo isso, Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia tem os deputados na mão, tem os deputados ao seu redor, e aí passa o que ele quer. O Rogério Marinho, quando trabalhou a questão da Previdência, trabalhou muito bem pela sua proximidade com os parlamentares. E naquilo ali, até o próprio Rodrigo Maia disse que o Paulo Guedes deu uma de papagaio pirata, entrando numa cena que ele não tinha colaborado com nada, já que a colaboração foi do próprio Rogério Marinho. Então, essa briga interna já vem de algum tempo. E ela, Macalossi, com certeza vai ser acirrada durante a semana. Essas discussões não param nessa sexta-feira, elas vão acontecer agora, durante a semana. É a famosa o puxa-estica. Quem tiver mais força, a corda arrebenta. Muito bem. João, e a indicação do Cássio Nunes Marques, que foi confirmado aí? Vai passar, presumo, né? Nós fizemos o programa hoje inteiro para analisar o nome dele. Mas creio que a aprovação seja fácil. O deputado Marcel Van Hatten se manifestou aqui na abertura do programa. Ele está liderando aí a oposição ao nome do Cássio Nunes Marques.
mas eu creio que hajam votos suficientes no Senado para que passe com folga, né? Não, ele vai passar. O presidente da República tirou uma batata quente do colo. Com certeza deve ter falado para Augusto Aras, para Jorginho, o secretário-geral da Presidência, até para o próprio ministro da Justiça. Falou, olha, eu vou indicar vocês, ou algum de vocês, no meu próximo mandato. O presidente deve estar convicto que vai para a reeleição e será reeleito, do jeito que o quadro político do país hoje se apresenta. O presidente Jair Bolsonaro tem reeleição garantida. O indicado para o Supremo é um nome que até o presente momento ele agradou a gregos, troianos, republicanos e não republicanos. É um nome coeso, é um nome conciso, trabalhador, despachos coerentes nas suas decisões. O presidente tirou o nome dele de um contexto onde as brigas internas dos bolsonaristas seriam acirradas pela indicação do nome de alguém de dentro da casa, mas acabou acertando, porque todas as alas estão prestigiando o nome do indicado, do desembargador Cássio, e fazendo jus ao seu nome ao Supremo, porque vai ser um nome forte, evidente, pelo conhecimento que ele tem. Juridicamente, uma pessoa extremamente preparada. Muito bem. João, muito obrigado pela participação aqui. E o João volta na quarta-feira no Cruzando as Conversas, porque segundas e terças-feiras, agora, neste próximo mês, nós temos os especiais da eleição. João, obrigado. Grande abraço, boa noite a todos e sucesso. Obrigado, João Carlos Silva, direto de Brasília, aos bastidores do poder. Então, para encerrar, vamos colocar de novo a nossa vinheta chamando para a cobertura das eleições na eleição 2021 da RDC-TV. Mel, coloca para nós aí. A partir do dia 5 de outubro, a RDC-TV começa a sua cobertura nas eleições 2020. Nas segundas e terças-feiras, durante o mês, você acompanha no Cruzando as Conversas as sabatinas com os candidatos a prefeito da capital. E o portal RDC faz a sabatina com os candidatos a vice-prefeito de Porto Alegre e também a cobertura das eleições no interior do Rio Grande do Sul. Cobertura das eleições 2020 na RDC-TV, às 14 horas no portal RDC e às 22h15 no Cruzando as Conversas. Forme seu voto na emissora que tem o digital no nome. Você está convidado a acompanhar, então, a partir da segunda-feira aqui na RDC-TV. Fiquem ligados no portal RDC e também no Cruzando as Conversas. Eu, Cláudio Andrade, a Melanie Rupental, Yasmin Luz e Armando Burdi. As entrevistas com os candidatos a prefeito, vice-prefeito, também as eleições no interior. E no final de semana a RDC tem a transmissão do futsal, que é um sucesso. Então fiquem ligados. Política, esporte, tudo o que está acontecendo no nosso estado e nos municípios do nosso estado, você acompanha aqui. Nós nos falamos na segunda-feira. Até lá. Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. O Badesul valoriza você. Valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul. E